E aí, gente santa de Deus, estamos aí, aqui no garoto aqui, estamos aqui no horto da cidade, aqui nessa nossa fronteira abençoada. Existe uma pergunta que é feita sobre a questão de como é que a gente faz para medir, para saber, né, que uma região ela é alcançada pelo evangelho ou não, né? Aquele país, aquela região, aquele povo. Bom, primeiro, primeira coisa que a gente vai observar é a questão de saber quantos cristãos tem ali naquele local, né? Evangélicos, cristãos evangélicos, né? Porque aí entra um outro fator, né? Existem regiões que você tem os evangélicos que não vivem de uma forma nominal, né? Mas que estão procurando levar a palavra, cumprir a grande comissão, ou seja, estão evangelizando, em outras palavras, resumindo. Agora, existem regiões que não. São muitas vezes evangélicos que vivem de uma forma muito nominal, sabe? Então são igrejas protestantes, mas são igrejas bem frias. Isso, com o tempo, termina tendo um número pequeno de evangélicos num determinado lugar. E esse número ele não vai crescer, não é pregado o evangelho. O povo vive de uma forma muito nominal. O final dessa história toda é a falta do alcance das pessoas com a palavra de Deus, tá? Isso é uma coisa. Um outro fator que é... Vamos já saindo aqui do bosque aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. E tem essa região das árvores aqui. E aqui a gente entra já na... onde tem os campos de futebol. Outro fator também é a gente ter a liberdade das escrituras, né? Tradução das escrituras, Bíblia traduzida, né? E etc. Eu já tenho feito outros vídeos falando sobre esse assunto. Funciona mais ou menos assim. Quando o evangelho chega num determinado povo, o evangelho é pregado e as pessoas elas precisam ter acesso à palavra de Deus. Então, normalmente, o primeiro contato com as escrituras é numa língua diferente, tá? Então, acontece muito com o inglês, né? Acontece muito com o próprio espanhol. Mas, com o passar do tempo, o povo necessita das escrituras na língua nativa deles, né? Então, como é que funciona isso aí? É preciso uma tradução. É preciso fazer uma tradução. Então nós vamos ter... Deixa eu pegar aqui a sombra aqui. Parar um pouquinho. O solzinho tá pegando. Então, amados, nós temos a tradução. Eu sei que para traduzir uma Bíblia é muito complicado, caro, complicado. Então, o primeiro foco é tentar traduzir a Bíblia, lógico, dar a Bíblia completa. Se não tem um Novo Testamento, se não tem o Evangelho de São João, e se não tem, dar porções das Escrituras para aquele povo. São porções das Escrituras. Isso que é o que a gente trabalha bastante, né? Você vê que essas missões com as quais a gente trabalha no programa de apoio, elas trabalham muito com porções. E elas trabalham também com o Evangelho de São João. E elas trabalham também com o Novo Testamento. E um tempo atrás, fazia bastante tempo atrás, eu recebi algumas Bíblias. Hoje eu já não recebo mais, não sei se está muito caro, né? Hã? Posso vir lá? Não, vamos andando lá pro carro que a gente já vai pro carro. Samuel quer brincar no parque ali, mas eu tô... Vamos lá, vem cá, papai. Então, primeiro é o número de evangélicos. Voltando aqui o assunto. Samuel me interrompeu. Perca até a noção da coisa. Número de evangélicos. As escrituras, é por isso que é muito importante o trabalho com a literatura. Isso é medido, né?
aquele povo ali é um povo que tem a escritura, como é que é? Tem porções, Novo Testamento, Evangelho. Então, esses são os pontos que é analisado. A partir do momento que você tem evangélicos ali, cristãos, você tem as escrituras, e aí entra a questão do evangelismo massivo. Evangelismo massivo, outro também são os meios de comunicação, né? Rádio, televisão, a própria literatura também. Se tem esses meios de comunicação, tudo isso vai favorecer o vento. Nossa, mano. Bom, vamos terminar aqui nosso vídeo. Aqui dentro do carro, lá fora tá quente. Mas olha, é o seguinte, para que vocês possam, pra gente terminar aqui nosso assunto, né? Então isso é feita essa análise. Aí nós temos povos menos alcançados, que são os povos que têm de 2% a menos, né? Menos de 2%, né? Que está nessa linha aí, né? Que é o chamado PNA, né? Povos menos PNA, povos não alcançados, aliás, né? Está nessa linha aí. Então, são esses povos, regiões que tem menos de 2% de evangélicos, tá? E nós temos aí os povos menos alcançados, que são aqueles que já estão aí na faixa dos 5% para menos, né? Então aí mais ou menos dos 5%. Muitas vezes tem esses 5%, mas você tem pouca distribuição da palavra, né? Tem os fatores também, por exemplo, que levam o povo a não ser alcançado pela palavra, é a perseguição. O cristianismo, por exemplo, não é permitido a distribuição das escrituras, não é permitida a distribuição de bíblias. Então, assim, são uma série de fatores que é levantado num determinado... E quando eu falo de povos, é bom a gente aqui até terminar a gente falando sobre isso, eu não estou falando de nações. E quando eu falo de nações, eu não estou falando de... a Bíblia diz, né? Em Mateus capítulo 28, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulo a todas as nações. Quando Jesus fala de nações, ele não está falando de países. Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Equador, né, Nigéria, Estados Unidos. O que Jesus está falando são de povos. Às vezes dentro do Brasil você tem vários povos. Isso para que você possa ter ideia, amado. Dentro do Brasil existem vários povos dentro do Brasil que são inalcançados. Povos indígenas dentro do Brasil que não têm a Bíblia. Povos indígenas, povos dentro do Brasil onde não há a presença do Evangelho. Tá? São comunidades indígenas, a maior parte. O celular tocando aqui. Então, são povos indígenas dentro do Brasil que não são alcançados. Então, assim, uma das coisas que nós temos falado bastante aqui no nosso canal é a questão de levar uma visão real de missões. Esse ambiente de missões é você sair desse contexto, essa bolha. Esses dias alguém me escreveu no meu canal e falou assim: mas você fala que fazer missões, o crescimento, a expansão da igreja, você sair do ambiente cultural. Onde é que tem isso na Bíblia? Jesus falou isso aí, essa é a grande comissão. E interessante que a palavra dada para ir às nações foi justamente lá em Mateus, que era o povo. Mateus escreveu o evangelho para o povo judeu, que era um povo sumamente nacionalista, ou vamos dizer assim, muito voltado ao povo dele, né? Então, ou seja, Jesus estava dando uma ordem para os judeus, que judeu não sentava nem à mesa para comer com uma pessoa que não era judeu. Dá para pensar nisso? E a ordem foi: você vai ter que sair do meio do seu povo e aos outros povos levar o evangelho. Essa foi a ordem de Jesus, né? E você vai vendo durante o processo da igreja que a igreja não fez isso.
ficou por muito tempo fechado no ambiente judaico, aí teve que vir perseguição, e aí o Senhor tem os meios, né, de fazer a igreja sair daquele ambiente para poder levar o evangelho a outros povos. Então a gente aprende disso aí. A vontade de Deus não é apenas que o evangelho esteja no meio de pessoas da nossa cultura, é que possa alcançar as outras culturas. Nós temos no Brasil, esse tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os quilombos, né? Então o povo quilombola é um dos povos menos alcançados no Brasil. E a pergunta é, por que a igreja não alcança, né? Falando de regiões do Brasil, as pessoas falam muito porque o Nordeste, amém, eu sei a necessidade do Nordeste, mano. Eu cresci no Nordeste, não estou falando de algo que eu não sei, eu sei. Mas você sabia que a maior necessidade do Evangelho, da presença do Evangelho, está no sul do Brasil? Você sabia disso? E aí eu faço a pergunta para você. Você já viu alguma igreja aí falando de missões na região sul do Brasil? Os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, irmão, acumulam os números com menor índice de evangélicos, de igrejas, e assim vai por diante. E aí a gente fica brincando muitas vezes, né, de missões, né? É uma pena isso, né? Mas eu aqui com esse canal, eu procuro fazer minha parte, né, de transmitir a você uma real visão. Que por mais que eu estou aqui nessa fronteira onde nós estamos, nesse exato momento nós estamos aqui do lado do Brasil. Tem hora que estou do lado do Brasil, tem hora que estou do lado do Paraguai. Aliás, Brasil aqui, Paraguai lá. Se você sai aqui nessa cidade de Ponta Porã, que é do lado do Brasil, você vai encontrar um monte de igreja. Aí você passa a fronteira, eu já mostrei aqui no canal, né, como é que é a fronteira. Você passa a fronteira, você vai para o outro lado, você já não encontra tanta igreja. E aí a minha questão é, por que isso? Por que as pessoas vêm, abrem uma igreja do lado de Ponta Porã e ninguém do lado de Pedro Juan? Ou não entra para o Paraguai? O Paraguai hoje, na América Latina, é um dos países que menos tem a presença do Evangelho. Então assim, são conceitos de missões, de avançar, né, o crescimento. Sabe, as pessoas estão, sei, mas eu vou fazendo minha parte aqui, né? E é uma forma da gente saber da presença do Evangelho, do crescimento do Evangelho, são essas aqui que eu já citei, né? Evangélicos, a distribuição da literatura, o evangelismo massivo, né? E assim vai por diante. Bem? Isso aí. Forte abraço. Deus abençoe. Vamos lá pra casa, pro rapaz quer ir pra casa, mano. O rapaz aqui já tá me enchendo a paciência. Um abraço. Que Deus abençoe. Até mais.